Olá, boa tarde. Este é o experimento 3, força magnética. Essa é a parte teórica simulada da matéria prática de eletromagnetismo, do professor Gerardo Piso. Eu sou Vitor Teixeira. Vamos iniciar nossa apresentação. Bom, aqui temos um pequeno resumo de tudo o que iremos ver nessa apresentação. O primeiro tópico são supercondutores. O segundo, a permeabilidade magnética, o efeito Mesmer, o que são os materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. O quinto é os ímãs permanentes. E a partir daqui nós entramos nas simulações. Simulações com ímãs, simulações com eletroímãs e simulações com torque magnético. Nós iremos fazer uma conclusão e eu cito as referências utilizadas. Bom, supercondutores são materiais capazes de conduzir eletricidade com uma resistência desprezível quando são resfriados abaixo de uma temperatura crítica, ATC. Em 1911, Heike Kamerlingh-Onnes descobriu o primeiro supercondutor ao resfriar o mercúrio até uma temperatura aproximada de 4 Kelvin. Seriam menos 269,1 graus Celsius. Propriedades elétricas dos supercondutores. Zero resistência. Quando resfriado abaixo da temperatura crítica, a resistência elétrica tende a zero, ou seja, as correntes elétricas fluem sem se dissipar. E o efeito Josephson. Quando os dois supercondutores separados por uma barreira isolante, ocorre o tunelamento de pares de elétrons através do isolante. Podemos ver aqui essa propriedade zero resistência. Abaixo da temperatura crítica não existe a resistência, diferente de um metal normal, que ainda possui algum nível de resistência. E o efeito Josephson, a gente pode ver os pares de elétrons, e o tunelamento seria esse deslocamento de um metal supercondutor para outro supercondutor através desse isolante. Bom, propriedades magnéticas dos supercondutores. Penetração do campo ocorre. O campo magnético não é completamente repelido, mas sim penetra levemente no supercondutor. Isso aqui, se eu não me engano, ocorre em supercondutores do tipo 2. E o estado crítico ocorre em supercondutores do tipo 2 também. E eles se comportam de forma diferente em dois campos críticos. O inferior, o HC1, abaixo disso, o supercondutor afasta o campo magnético, e o superior, o HC2. Acima deste valor, o material deixa de ser um supercondutor. Entre os dois, existe um estado misto. Nós podemos ver aqui o comportamento natural de um supercondutor do tipo 1, onde existe apenas uma fase, podemos dizer assim, enquanto o supercondutor do tipo 2, ele possui o HC1 aqui, o HC2 aqui, e aqui no meio um estado misto, com propriedades diferentes. Supercondutores. O tipo 1 entra bruscamente no estado de supercondutor e apresenta uma única fase, o estado de Meitner. Eles costumam ser metais puros. O tipo 2 existe a penetração do campo magnético na forma de fluxo magnético, vórtice, fluxo magnético, possuem 3 fases diferentes e são ligas metálicas. Então nós podemos ver aqui um gráfico semelhante ao do slide anterior, onde o tipo 1 ele entra no estado supercondutor abaixo da temperatura crítica e vai possuir apenas uma fase. Enquanto o do tipo 2, ao entrar, ele possui o estado de Meitner, o estado misto e a supercondutividade superficial, marcado aqui pelo HC1 e HC2. Tem um HC3 para marca o fim dessas fases. Bom, supercondutores próximos de 273 Kelvin. O avanço científico permitiu o descobrimento de supercondutores que têm sua temperatura crítica mais alta do que os tradicionais, mas ainda não foi encontrado material que tenha características de supercondutor na temperatura de 273 Kelvin. Alguns materiais trabalham com temperatura mais elevada,
São eles o íon bário copper óxido, tem aqui sua fórmula, trabalha na temperatura de 93 Kelvin. Bismuto, trônio, cálcio, cobre óxido, tem aqui sua fórmula, trabalha de 108 Kelvin. O mercúrio, bário, cálcio, cobre óxido, que trabalha em 133 Kelvin. E o latânio, trônio, estrôncio, cobre óxido, sua fórmula, trabalha 108 Kelvin. E o ferro selênio, trabalha 37 Kelvin. Aqui nós temos a estrutura química do íon e do bismuto. Permeabilidade magnética, segundo tópico. É a capacidade de um material de permitir a formação de campos magnéticos dentro de si. Representada pela letra μ minúscula, é definida pela relação do campo magnético aplicado e o campo magnético interno ao material. Então, o B, nosso campo magnético interno ao material, nosso μ, que é a permeabilidade magnética, e o H, que é o campo magnético aplicado. No vácuo, ela é uma constante denotada por μ0. Aqui, μ0 é igual a 4π vezes 10 a menos 7. Nós temos aqui uma representação da permeabilidade magnética. Nós podemos ver que as linhas de fluxo passam através do material, internamente a ele. O efeito Meissner foi descoberto em 1933 por Walter Meissner e Robert Ochsfeld. Em seu estado normal, os materiais permitem a penetração de campos magnéticos em seu interior, como visto anterior na permeabilidade magnética. Quando este material está no estado supercondutor, abaixo da temperatura crítica, ele expulsa completamente os campos magnéticos dentro de si. Não completamente, nós vimos que materiais do tipo 2 permitem um campo magnético entrar ligeiramente em seu interior. O efeito Meissner é um dos responsáveis pelo fenômeno da levitação magnética, onde a expulsão dos campos magnéticos pelo supercondutor pode causar a levitação de um ímã. Podemos observar aqui a representação da permeabilidade magnética, né? Aqui entrando internamente no material. E no estado de supercondutor, nós podemos ver que esses campos, esses fluxos, ele passa ao redor do material. É a representação da levitação magnética. Esse campo que é repelido daqui, ele acaba criando uma espécie de barreira, uma força, que vai segurar esse ímã aqui, fazendo uma levitação. Bom, materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Ao ser expostos ao campo magnético, os materiais podem se comportar de diferentes maneiras, e a partir disso eles vão ser categorizados. Materiais paramagnéticos. Ao ser expostos a um campo magnético, o seu campo interno induzido é na mesma direção do campo externo. Os dipolos magnéticos do material se alinham ao campo externo e ocorre uma leve atração. Eletricamente, eles podem se comportar como condutores e como isolantes. E alguns exemplos são o alumínio, a platina e o sódio. Então, nós podemos ver aqui, quando o campo magnético é aplicado nessa direção, da esquerda para a direita, como todos os dipolos vão se comportar nesse mesmo sentido, da esquerda para a direita. Mas não existe uma unidade, um conjunto entre eles. Eles não se agrupam em conjunto, por isso a atração é apenas leve. Diamagnéticos. Postos ao campo externo, o campo magnético interno é na direção oposta ao campo externo. Os campos se repelem fracamente. Eletricamente também pode ser condutor ou isolante. Por exemplo, são o bismuto, o chumbo e o cobre. Nós podemos ver aqui, quando o campo é aplicado na esquerda para a direita, como os dipolos vão se comportar de maneira contrária, da direita para a esquerda. Mas, novamente, tem conjunto, por isso a repulsão também é fraca.
Diferente dos materiais ferromagnéticos. O campo interno induzido por um campo externo é na mesma direção, e o campo interno pode ser às vezes até mais intenso que o externo aplicado. As regiões de dipolo se alinham e isso fortalece a aproximação. Possuem característica de histerese, onde podem guardar uma magnetização residual após a retirada do campo externo, e eletricamente eles são excelentes condutores. Alguns exemplos são ferro, cobalto e níquel. Nós podemos observar aqui o alinhamento dos dipolos, formando estruturas, e indo na direção do campo. Por mais que aqui não tenha um campo, a gente, pela direção que eles estão alinhados aqui, nós podemos saber que o campo ocorre da esquerda para a direita. Bom, os ímãs permanentes. Os ímãs permanentes são materiais do tipo ferromagnético, capazes de produzir um campo magnético contínuo, sem a necessidade de uma fonte energética externa. Então, nós podemos observar aqui um ímã permanente e um ímã temporário. O ímã temporário ele requer uma carga elétrica externa, aqui representado por essa tomada, presença das bobinas. Isso aqui consegue gerar um campo magnético, transformando esse material no ímã. Mas esse ímã ele requer essa fonte energética externa. Quando retirada, esse material perde sua capacidade magnética. Diferente do ímã permanente, que mesmo sem uma fonte elétrica externa, ele mantém suas capacidades magnéticas. Bom, eles são utilizados em motores elétricos, alto-falantes, discos rígidos e instrumentos de medição. Aqui nós temos a representação de um motor elétrico e aqui de as peças internas de um alto-falante. Nós podemos observar o ímã aqui. E são ímãs permanentes aqui que fazem responsáveis pela geração do som. Bom, propriedades magnéticas dos ímãs permanentes. A esterese, já citada anterior, que é a capacidade de reter a magnetização após a aplicação de um campo externo. Alta coercitividade, são bastante resistentes à desmagnetização. E alta remanescência, possui um forte campo magnético residual. Propriedades elétricas. Corrente induzidas, ou seja, eles podem induzir uma corrente elétrica em um condutor que esteja próximo. E propriedades químicas. A baixa resistência à corrosão. Eles costumam ser propensos à corrosão, especialmente os ímãs permanentes feitos de neodímio. Ou seja, isso significa que eles necessitam de uma camada protetora. Bom, agora nós iremos para nossas simulações utilizando o software Anxos-Maxwell. Bem, antes de iniciarmos nossas simulações, estou aqui no documento disponibilizado pelo professor, onde tem os requerimentos de cada simulação. Nós podemos ver aqui nas simulações com ímã a forma que será executado cada ímã. Simulações com eletroímã. Nós temos aqui as formas. Eu pertenço ao grupo D, então eu vou utilizar o L como 50 milímetros. Então, será feito assim. E aqui, a forma como será feito a simulação de torque magnético. Nós temos aqui um link do YouTube, onde tem a forma que nós iremos executar e medir essas simulações. Bom, já estamos aqui no software Maxwell, iremos dar início às nossas simulações. Iremos começar com as simulações do ímã. E o primeiro ímã, a gente vai começar aqui inserindo o Maxwell 2D e alterando o Solution Type. A geometria, eu não quero no eixo cartesiano XY, eu quero que seja que ele crie cilíndrico o eixo Z. Irei começar criando aqui uma caixa, um retângulo simples, e para o Maxwell 3D. Vou definir aqui como 15 graus. E aqui está a nossa primeira estrutura. Essa estrutura aqui eu irei duplicar ao longo do eixo X e unir esses dois retângulos, utilizando aqui a ferramenta Unite. Vamos
retângulos unidos, eu posso vir e espelhar eles ao redor do eixo. O eixo vai ser o Z, no ângulo de 30 graus. Vão ser 12 cópias no total. Então, nós já podemos ver aqui a estrutura do nosso ímã pronta. Nós podemos voltar para o Maxwell 2D. Eu agora irei definir o material desse ímã. Tag Material. Eu utilizarei o Neodymium 30. Podemos ver aqui agora nosso ímã, cada uma das suas partes. Eu irei definir agora uma região onde será feita essa simulação. Então, a ferramenta aqui. Puxar um pouquinho mais para cá. Clicar aqui em All Object Add e definir essa aqui como um balão. Diminuir a opacidade para facilitar a visualização. Fica bem transparente mesmo. Bom, com isso feito, nós precisamos definir a orientação de cada um desses retângulos. Irei fazer isso agora. Vou clicar aqui no primeiro retângulo, nessa ferramentinha aqui, que é a Create Relative CF. Clica no centro e no meio do retângulo. Irei fazer esse processo para todos os retângulos. Bom, com isso feito para todos os retângulos, agora eu preciso definir essa orientação. Então eu vou clicar aqui no meu retângulo. Aqui em Orient está definido como global. Eu vou definir cada uma dessas novas orientações relativas que eu criei. Pronto. Agora apenas conferir se está tudo como relativo aqui. Ok. Com isso feito, com todos esses retângulos aqui, já tendo uma orientação relativa, eu posso iniciar minha simulação, criando o meu setup de análise. Aqui eu posso validar, ter certeza que está tudo correto, e analisar todo o processo. Ele pede para salvar. Vou salvar esse aqui como imã 1. E ele iniciou o processo aqui de análise. Análise feita, nós podemos selecionar todos os nossos objetos. Vim aqui em Fields Overlay. Posso clicar com o botão direito também. E aqui em Fields eu posso visualizar o fluxo de linha. Selecionar para todos os objetos. Nós podemos observar aqui o fluxo de linha do nosso ímã.
Vou tirar a visualização dele. E vamos pro... Posso selecionar no plano também, em vez de selecionar no objeto. Vou fazer isso aqui. E aí nós podemos observar, em vez de selecionar o objeto, selecionando o plano, nós podemos observar esse fluxo de linha saindo aqui do nosso ímã. Nós podemos ver como ele se comporta e como ele se comporta ao se chocar aqui com uma região. Essa parte aqui que eu deixei propositalmente um pouco maior para permitir que ele se expanda um pouco mais, nós podemos observar como o ímã se comporta. Bom, vamos tirar a visualização. Plano XY, fields, e vamos observar nosso campo eletromagnético. Nós podemos ver aqui o comportamento do nosso campo. A gente tirar a visualização, selecionar o plano XY, campo, e vamos observar os nossos vetores. Nós podemos ver aqui como os vetores de campo se comportam. E esses são os resultados da nossa simulação para o nosso primeiro ímã. Para todos os ímãs seguintes, pelo menos os dois próximos, o processo aqui para esse ímã circular, ele será o mesmo. Então, a única diferença será a orientação de cada uma dessas seções. Então, eu já vou trazer esses ímãs prontos e apenas mudar as orientações. Aqui estamos, já no nosso segundo ímã, a estrutura criada, a região também criada, apenas para definir nossas orientações. Esse aqui tem orientações diferentes, mas o processo de criação é o mesmo. Selecionar no meio, e aí eu vou definir cada uma dessas orientações. A direção aqui. Bom, com tudo isso feito, agora vamos fazer as definições aqui, mudando o sistema de orientação.
cada um desses. Temos aqui relativo. Temos que observar aqui a orientação de cada um deles. Nós já podemos vir aqui criar o nosso setup de análise. Iria aqui, está tudo correto. E colocar para analisar. Análise feita. Vamos selecionar o plano XY. E vamos analisar nosso fluxo de linhas aqui. Nós podemos ver o comportamento desse fluxo de linha. A visualização. E vamos analisar nosso campo magnético. Podemos ver aqui o comportamento do campo magnético. E vamos, por último, analisar nossos vetores. Selecionar o plano. Objetos. Esses aqui são nossos vetores. Então, esse é a análise de simulação do nosso segundo ímã. Nós já podemos ir para o terceiro ímã. Aqui, o ímã já criado. Nós podemos observar também aqui a região, cada uma das seções de cima. E vamos colocar as nossas orientações. O processo é exatamente o mesmo. Seleciona o meio e clica na direção da orientação. Aqui é a direção ao centro. Aqui. Tirar isso. Último. Centro. E nessa direção aqui. Aqui para cima. Bom, com tudo isso feito, nós podemos agora definir a orientação relativa de cada um deles. É um processo bem repetitivo, mas eu tentei evitar.
evitar demorar e tentar fazer da forma mais rápida possível. Deixando algumas coisas pré-prontas para facilitar, acelerar, na verdade, o processo. Bom, com tudo isso feito, nós podemos selecionar aqui o nosso plano de êxito. Ainda não, tem que criar minha análise de setup. Tudo feito agora. Agora sim eu posso analisar. Análise feita. Plano XY. Fields. E vamos observar nosso fluxo de linha. Nós podemos ver como esse fluxo de linha se comporta. Vamos tirar a visualização. Plano XY. Nosso campo magnético. Podemos ver o comportamento dele. Por último, vamos ver nossos vetores. Podemos ver aqui o comportamento dos nossos vetores, a forma que eles se comportam. E é essa a simulação para o nosso terceiro ímã. Vamos para o quarto ímã. Vamos fazer um novo projeto. Projeto 2D. Esse ímã, como mostrado anteriormente, ele é diferente. São ímãs quadrados. Vamos criar quadrados aqui de 3x3. Ter 5 no total. Feito isso, nós podemos criar esse Axel 3D. Que são nossos quadrados. Nós podemos voltar para o 2D. Para criar nossa região de simulação. Bastante para visualizar legal. O processo é o mesmo. Vou definir um balão. E vamos definir todos esses fragmentos. Diminuir a opacidade dessa região. E agora o mesmo processo de definir as orientações. Aqui tem essa orientação. Essa orientação. As orientações definidas, nós vamos novamente mudar a orientação relativa de cada um deles. E é o 3. Não. Ok. Tudo isso feito. Agora nós podemos simular. Aqui. Criar um setup de análise. Correto. Vamos criar análise. Vou chamar esse aqui de IMA 4.
Etapa de análise criada. A análise já foi feita. Vamos selecionar plano XY. Fields Overlay. E vamos fazer análise das nossas linhas de fluxo. Podemos observar aqui como são nossas linhas de fluxo. Tirar a visualização para a gente visualizar nossos, nosso campo magnético. Esse aqui é o nosso campo magnético. Vou tirar aqui. E os vetores do nosso campo magnético, aqui na última visualização. Nós podemos observar aqui como esse campo magnético se comporta, quais são seus vetores, onde ele é mais forte, onde ele é mais fraco. E essa é a simulação do nosso último ímã, tópico 7, se eu não me engano. Bem, iniciando agora meu tópico 7, simulações com eletroímã. Vamos para o software Maximo. Aqui no software Maximo, nós iremos iniciar um novo projeto. Criar um Maximo 2D. Todas as medidas para esse eletroímã aqui, como dito anteriormente, estão no documento disponibilizado pelo professor. Eu sou do grupo D, então eu vou usar o L como 50 mm. Esse primeiro retângulo eu vou nomeá-lo como externo. Depois eu altero o material dele. Vamos colocar uma corzinha e diminuir a opacidade para facilitar a visualização. As medidas vão ser de 450 milímetros. É um cubo, 400 por 450. 225. Deixa ele centralizado. Nosso próximo cubo vai ser esse aqui. Vamos chamá-lo de região interna. Também diminuir a opacidade dele e alterar suas dimensões. Essa região interna terá 350 milímetros por 350. O meio fica aqui 175. 175. Tem algum erro aqui? E por último, vamos criar nosso último retângulo. Esse aqui vai ser nossa bobina. Esse eu já posso definir o material como sendo cobre. Diminuir a opacidade dela também. E alterar a cor. Vamos definir suas medidas. Posicionamento. Ela terá 150 milímetros. 150 milímetros. Vai ficar posicionada a menos 75. E menos 75. Eixo X. Com isso, nós já podemos ver um esboço de como fica nosso projeto em 2D. Vou copiar e colar tanto a bobina quanto a região interna para criar
os recortes. Eu vou selecionar o externo, a cópia da região interna, em Subtract, e vou criar esse recorte aqui. E vou fazer a mesma coisa com a região interna e com a cópia da bobina. Sendo assim, agora eu tenho essa região externa, região interna e a minha bobina. Eu vou definir já o material dessa região externa como sendo o aço 1008 para a nossa primeira simulação. E vou definir também a minha bobina. Station e parâmetros não. E vamos definir uma corrente para ela de 500 amperes. Isso feito. Está correto? Corrente 1, 500 amperes. Ok. Correto. Eu posso criar agora a minha região de simulação. Vou criar uma região bastante grande para facilitar a nossa visualização. Fazer mais ou menos assim. É o mesmo esquema para fazer os ímãs. Vou definir ela como um balão. Será o nome dela aqui. Vou botar como fronteira. Então, vamos só diminuir a opacidade dela completamente. Só as linhas. E assim a gente consegue ver o nosso eletroímã. Com isso feito, eu posso criar meu análise. Meu setup de análise. Conferir se está tudo ok. E criar a minha análise. Pedir para salvar. Eletroímã. Vamos salvar. Análise criada. Então, agora nós podemos bem, como eu estava falando, nós podemos vir aqui com a região criada, selecionar e análise feita. Nós podemos selecionar aqui o plano XY e começar nossas visualizações aqui das simulações. Vou começar visualizando o vetor magnético. Podemos observar aqui como ele se comporta. As direções em que ele vai. Tirar a visualização. Plano XY. E vamos visualizar o nosso campo magnético. Então, aqui nós temos nosso campo magnético. Podemos observar que na região de vácuo ele é muito baixo e ele vai ser mais forte. Ele vai acontecer basicamente na região aqui dessa camada externa, principalmente nas regiões das pontas. Podemos tirar aqui a visualização, botar um plano XY e vamos, por último, observar nosso fluxo de linha. Novamente, observar como ele se comporta, principalmente interno, e que a força dele vai diminuindo conforme ele se afasta da bobina. Essa é a nossa análise do primeiro eletroímã. Os outros eletroímãs são exatamente iguais, com a diferença do material. Então,
Vou apagar aqui. Vou apagar aqui, nós temos nosso eletroímã ainda. E eu posso alterar o material. O próximo material que nós vamos simular é um condutor perfeito. Feito isso, nós podemos criar um segundo setup de análise, agora para o condutor perfeito, e fazer a análise dessa maneira. A análise foi criada e o processo é o mesmo. Começar com os vetores magnéticos. Podemos observar agora como eles se propagam no campo de forma muito evidente, coisa que não acontecia no outro, e como eles não se propagam internamente ao nossa camada externa aqui. Eles ficam apenas nessa região de vácuo e um pouco e aqui saindo, né, de dentro da nossa bobina. Vamos tirar a visualização para a gente visualizar campo magnético. Okay? E aí, novamente, podemos observar como ele não existe no interior dessa camada externa e como ele vai se propagando ao longo de toda essa região. E como, novamente, ele é mais forte nas pontas. Tirar a visualização e visualizar aqui as nossas linhas de fluxo. Elas se propagam ao longo de toda a nossa fronteira, de toda a nossa região. São bem mais fortes no interior aqui da bobina e vão perdendo força conforme se afastam. E, novamente, não possuem aqui dentro do nosso condutor perfeito. Com isso feito, podemos fechar isso aqui. E vamos repetir o processo para os diferentes materiais. O material que iremos utilizar agora é o alumínio, que é um material paramagnético. Iremos fazer a simulação para dois materiais paramagnéticos, na sequência dois materiais magnéticos e dois materiais ferromagnéticos, e observar a diferença que existe entre cada um desses. Criar um novo setup e analisar. Análise concluída. Selecionar aqui o plano. Começar com nossos vetores. Podemos observar aqui o comportamento dos vetores, a forma que eles se espalham ao longo de toda a fronteira. Novamente, eles são mais fortes aqui no interior, mas observe que agora eles fluem através do nosso material externo. Vamos tirar a visualização e visualizar o nosso campo eletromagnético, campo magnético de fato. Como vamos ver como ele flui e sua força aqui, do jeito que ele vai se propagando, muito mais próximo, forte aqui nas bordas da bobina e atravessando nosso material, que é o alumínio. Vamos tirar a visualização. E, por último, a visualização aqui, que é a das linhas de campo. Podemos ver aqui o comportamento atravessando pelo material
e espalhando ao longo de toda a fronteira. Vamos partir agora para a análise do segundo material ferromagnético. Eu irei utilizar a platina. E o mesmo processo, criar um setup de análise e realizar uma análise. A análise foi feita. Está carregando. Tudo certo. Então, vamos repetir o processo. Os vetores. Nós podemos ver que os resultados são bem parecidos com o do alumínio, porque são dois materiais ferromagnéticos, mas não são idênticos, eles possuem algumas variações, por serem materiais distintos. Vamos observar nosso campo, do jeito que ele se espalha, e a intensidade mais próximo do centro, novamente existindo no interior do material. E nosso fluxo de linha. O resultado bastante semelhante com o alumínio. Novamente, são materiais ferromagnéticos, então é esperado que o resultado seja relativamente parecido. Bem, vamos agora para os nossos materiais diamagnéticos. Vamos alterar aqui platina. Bem, vamos agora para a nossa simulação dos materiais diamagnéticos. Vou alterar o material aqui, Assign Material, e vamos para o chumbo, que é o lead. Isso feito, podemos criar nosso setup de análise e fazer a nossa análise. Análise feita, plano XY, vamos visualizar nossos vetores magnéticos. Novamente, o espalhamento deles e novamente todas as direções aqui no interior do eletroímã. Vamos agora visualizar nosso campo magnético. Podemos ver como o nosso campo se comporta, como ele se propaga. E, por último, nossa análise do fluxo de linha. Sua propagação e o seu comportamento aqui no interior. Essa aqui é a nossa análise. Nosso primeiro material diamagnético. Vamos partir para o segundo. Para isso, nós vamos utilizar, não possui o bismuto, 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 não possui bismuto.
Que merda. Tá, aí pelo menos eu já fiz um cobre. Bom, partindo agora para a nossa segunda simulação, eu pretendi utilizar o bismuto, mas eu não encontrei ele aqui no banco aqui de materiais do Maxwell, então nós vamos utilizar o cobre também. Também é um material diamagnético. Vamos criar nosso setup de análise e vamos fazer a nossa análise. Análise ainda em progresso. Aparentemente foi. Então, posso selecionar o meu plano e iniciar a minha visualização aqui dos vetores magnéticos. Podemos ver sua propagação, suas direções, onde ela é mais intensa. Então, e agora, nosso campo. Novamente toda a sua propagação, onde ele é mais intenso. E por último aqui, o nosso fluxo de linha. Ok, com tudo isso feito, nós podemos encerrar aqui a simulação dos materiais diamagnéticos e vamos para os materiais ferromagnéticos. Vamos utilizar o primeiro, o ferro. E com o ferro selecionado, vamos fazer nosso sétimo setup de análise. Vamos fazer a nossa análise. Está carregando aqui. Aparentemente, agora vou selecionar o meu plano XY e visualizar os meus vetores magnéticos. Nós podemos ver aqui que os vetores magnéticos não se propagam nossa fronteira, eles ficam restritos ao nosso material ferromagnético. Eu posso visualizar o campo magnético. E aqui nós podemos observar a mesma coisa. Ele não se propaga, ele fica restrito ao material ferromagnético. Vamos agora para a nossa análise de fluxo de linhas. E podemos observar aqui como elas vão se comportar no nosso material. Bom, feito isso, a análise e com ferro concluída, vou apagar e alterar novamente o material. Vou colocar níquel. Também é material ferromagnético. Vamos criar um novo setup e vamos criar uma nova análise. Análise feita.
Análise concluída. Podemos visualizar aqui os nossos resultados. Plano XY. Analisar nossos vetores. O resultado extremamente parecido com o do ferro, só que nós podemos observar como os vetores são levemente menos intensos. Podemos visualizar aqui também nosso campo magnético. Observe como os valores são menos intensos. Por mais que ainda seja intenso e o comportamento seja parecido, o níquel se comporta de forma menos intensa como um eletroímã do que o ferro. E para finalizar, vamos visualizar aqui o nosso fluxo de linha. Novamente, podemos observar aqui no interior deste material externo, como elas vão perdendo intensidade conforme se afastam da bobina. Bem, essa é as simulações 2D. Vamos deletar isso aqui. Para a simulação 3D, o processo é extremamente semelhante. Com a diferença que agora eu vou criar esse design 3D. Agora vamos começar a simulação do nosso eletroímã em 3D, né? Agora que já finalizamos em 2D. Vamos aqui criar um design 3D e vamos definir a altura de 450 milímetros. Com isso feito, eu posso selecionar aqui a minha bobina, dá para selecionar de fácil, para definir as minhas correntes. Vamos ter uma corrente de 500 amperes, direção, e a mesma coisa vale para cá. Corrente de 500 amperes. Com isso feito, nós podemos iniciar agora as nossas análises. Botamos a etapa de análise, criar e realizar a minha análise. Esse aqui, o material que eu estou utilizando é o níquel. E eu vou fazer de trás para frente. O outro eu fiz primeiro os paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos para simulação 2D. Simulação 3D eu vou começar pelos materiais ferromagnéticos. Então, estamos aqui com níquel. E análise feita. Vou selecionar todos os meus 3 planos. Para visualizar meus vetores magnéticos. Podemos ver aqui como eles se comportam. Todos os planos. Para visualizar o meu campo magnético. Ficou legal sim. Estou colocando apenas os civil planos. Agora sim, do campo magnético aqui no plano X. Nós podemos ver que, como ele estende apenas essa região externa, vamos visualizar agora as nossas. Vamos ver como é que fica se eu botar os 3. E é essa que é a nossa visualização. Nós não temos a opção de visualizar as linhas em 3D. Então, isso aqui é a nossa visualização para o primeiro material. O segundo material é o ferro. Vamos criar o segundo setup de análise e realizar uma nova simulação.
Simulação feita. Vamos selecionar os 3 planos para nós podermos visualizar os vetores magnéticos. Podemos observar aqui o comportamento dos vetores, as direções e a intensidade. Intensidade a partir da cor e do tamanho das setas. Podemos selecionar aqui e visualizarmos também meu campo magnético. Podemos observar aqui o mesmo comportamento, só que agora com mais intensidade. E para finalizar, na verdade não, na verdade aqui. Vamos para o segundo material. Terceiro material, na verdade. Direito, hashtag material. Nós tivemos o níquel, o ferro e agora é o cobre. Espero que não pague nada. Com isso feito, vamos chegar no setup de análise, a nossa análise. Análise criada, todo mundo está carregando. Agora sim, análise criada, podemos visualizar os nossos vetores. Podemos observar seu espalhamento, suas direções, observar que as direções aqui se tornam muito menos regulares. Na verdade não, na verdade tem pressão minha aqui. Vamos visualizar para aquele ângulo. Ainda continuam bastante irregulares. Girando aqui ao redor da bobina. Podemos visualizar também nosso campo magnético. E novamente. Bom, vamos para o próximo material, que é o chumbo. Tanto o chumbo quanto o cobre, materiais diamagnéticos. Né? Para fazer análise. Ok, análise concluída. Nós podemos selecionar aqui e fazer a visualização dos nossos vetores magnéticos. Observar o comportamento extremamente semelhante ao do cobre. Selecionando o plano XY. Posso visualizar o campo magnético. Posso observar como ele se comporta, onde ele é mais intenso e onde ele perde intensidade. E novamente, como ele se propaga.
Uma curiosidade é que, aparentemente, ele tende a se propagar mais na direção da fronteira. Então, essa face aqui que está mais próxima, ele tende a se aproximar mais. Então, você observa ele quase como uma seta nessa direção. Ok? Vamos fechar aqui e para o próximo material, que é a platina. É o meu setup de análise e realizar a minha análise. A platina agora já é um metal paramagnético. Deixa aqui terminar. Vamos lá. Selecionar os 3 planos para nós visualizarmos os nossos vetores. Podemos observar aqui o comportamento dos vetores, a direção em que eles vão, onde eles são mais intensos. Selecionando o plano XY, é possível visualizar o campo magnético. Ok, vamos partir para o próximo, que é o alumínio. O alumínio, aqui, e mesmo processo, etapa de análise, e vamos criar nossa análise. Análise feita, podemos vir aqui e visualizar nossos vetores. Observar como se comportam, onde são mais intensos, onde perdem intensidade, para que direção vão. E selecionar no plano XY, podemos visualizar o nosso campo magnético. Ok? Podemos fechar aqui. E vamos para o nosso penúltimo material, que é o condutor perfeito. Não, vou fazer o contrário. Vou primeiro fazer o aço ilhoito e depois eu faço o condutor perfeito. Ele vai ter um comportamento mais diferente e a gente visualiza melhor ele por último. Então, vamos criar aqui. Vamos fazer a análise.
Ok, análise não, ainda não. Ainda está fazendo análise. Nesse momento, por serem feitas várias análises, começa a ficar um pouco mais pesado e demora um pouco mais para carregar mesmo. Ok? Agora sim, todas as análises feitas, podemos visualizar aqui os vetores. Podemos observar como eles são a sua intensidade, suas direções, e com o plano XY selecionado aqui, podemos visualizar o campo magnético. Seu comportamento, sua intensidade, e para o metal, para o aço 1008. Com isso, nós encerramos nossas simulações com eletroímã e vamos para o tópico 8, as simulações com torque magnético. Ok, agora já estamos aqui no Maxwell. Vamos começar abrindo um projeto e inserir um Maxwell 3D. O primeiro passo é mudar aqui os eixos de X, Y para Y, Z. Na sequência, vamos posicionar isso aqui, fazer 2D e vamos criar um polígono. Não é o suficiente. Dos segmentos. Vamos mover esse polígono. Aqui. E agora esse polígono nós podemos edit, flip, ao redor do vetor Y, vamos fazer 36 segmentos. Bom, o primeiro passo foi feito. Vamos editar aqui o polígono, definir o material como cobre. Vamos dar uma transparência para ele. E vamos colocar uma cor. Feito isso, eu posso agora a minha caixa. Minha caixa eu vou criar mais ou menos desse tamanho aqui. Vamos editar. Isso aqui para 2. Vamos mover. Finalizar dois Y. E ok. Temos aqui nossa caixa. Diminuir aqui o tamanho dela da Y. Tá 0,15. Tá mais fininho. E posso mover ela também aqui no eixo Y. Centralizar ela no meio da nossa
nosso objeto. Perdi aqui. Vai ficar mais ou menos centralizado. Teve um deslocamento aqui, mas posso alterar de maneira. Então, cancel. No eixo, quero que mantenha. Eu vou pagar apenas do eixo X. Ok. Então, no centro, eu posso alterar suas propriedades aqui. Vou colocar ela como centro. NDF é 35. Vamos colocar uma cor azul. E também diminuir sua transparência. Aumentar sua transparência. Vamos criar agora essa ferramenta aqui, Offset Origin. Vamos colocar definir uma origem para ela aqui. E a partir dessa origem, nós vamos rotacionar. Selecionando aqui. Rotacionar. O eixo Z. Vou fazer uma rotação de, não sei, 17 graus. Então, nós podemos observar aqui como ficou a nossa caixa. Vamos continuar aqui. Vou selecionar o objeto, Edit, Surface, Section, Surface, Section, selecionar o plano YZ e fazer essas duas seções. Com essas seções selecionadas, eu venho em Edit, Flip, não, Boolean, e vamos separar as duas. Então nós temos as duas seções. Nessa primeira seção, vamos renomear ela, colocar o nome de terminal. E aqui nós vamos em Assign Section, vamos botar uma corrente, vamos chamar essa corrente de S. E vamos definir seu valor em 100 amperes. Podemos ver aqui, conferir, funcionou? Funcionou. Eu posso selecionar agora aqui meu objeto PM e eu vou adicionar ele aqui, um parâmetro que é o torque. Vou chamar de torque PM e fazer ele relativo a esse eixo criado Z. Criar aqui uma região. Eu vou aumentar esse valor aqui para 180 e dar um OK. Temos aqui a nossa região criada. Vou diminuir a sua opacidade. Com tudo isso feito, o setup criado e já analisado, eu posso vir aqui em Setup 1, clicar com o botão direito e ver as minhas soluções. Esse aqui é o meu valor para o torque calculado, simulado, né? Posso vir aqui em Profile, observar os valores dados, tempo real, tempo da CPU levou para simular. Posso vir aqui em Convergência e
observar os valores. Plot, eu posso observar a tabela, eu posso mudar esse gráfico aqui para energia, observar o decaimento da energia, um leve pico aqui, depois volta a decair. Posso mudar esse gráfico aqui para logaritmo. Então, eu posso observar aqui esse decaimento, essa subida, volta a cair. Todos esses resultados simulados no experimento. E esses são os resultados simulados aqui com o software Maxwell do nosso torque magnético. Partindo agora para a conclusão da nossa apresentação, nós entendemos o que são os supercondutores e a sua importância, definimos conceitos como permeabilidade magnética e efeito Meissner, entendemos as características elétricas e magnéticas de materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos, definimos os ímãs permanentes e como podemos diferenciá-los de ímãs temporários, simulamos os ímãs, eletroímãs e torque magnético no software Ansoff Maxwell. Essas são as referências utilizadas para a realização dessa apresentação. Obrigado.